Estocolmo. Final de 1901. A Academia Real das Ciências da Suécia, entidade que concede o Prêmio Nobel, envia para o Brasil um monumento de granito pesando 5 toneladas e gravado a ouro, para ser o túmulo de um cidadão sueco que deixou sua pátria aos 33 anos de idade e nunca mais voltou. É uma viagem de 12 mil quilômetros que leva meses através de navio, trens, carros de boi, até chegar ao seu destino final, a pequena cidade de Caldas, no sul de Minas Gerais. Mas quem foi esse homem, merecedor de tamanho esforço de homenagem? Regnell, flor e espinho. Em 8 de junho de 1807, foi batizado em Estocolmo um menino com o nome Anders Fredrik, levado à pia batismal por sua parteira. O pequeno Anders nasceu de uma relação ocasional entre o cocheiro Anders Ringnell e a criada Brita Persdotter. Não se sabe com quem o bebê ficou. O que se sabe é que aos 2 anos foi levado para uma casa de família, onde ficou até aos 6 anos de idade, quando então foi buscado por seu pai biológico, agora casado com uma viúva de boa situação financeira na cidade de Uppsala. A madrasta o recebeu com carinho e Anders foi criado com independência, cuidando por conta própria de seus estudos. Na escola, seu sobrenome foi escrito sem o pingo no i e o primeiro N mal feito, o que levou seu professor a chamá-lo por Regnell. Tímido para contestá-lo, o pequeno Anders adotou o sobrenome Regnell para o resto da vida. Concluídos os estudos básicos, Regnell dedicou-se principalmente à botânica, fazendo excursões, coletando plantas e montando seus herbários. Regnell era tranquilo, econômico, não gostava de turma, porém os poucos amigos que teve foram para toda a vida, como seu colega de classe Isaac Gustaf Claesson. Aos 23 anos entrou para a Faculdade de Medicina da centenária Universidade de Uppsala. Regnell praticou a medicina em diversos hospitais, inclusive durante a epidemia de cólera. Só que ele sofria de uma doença pulmonar que periodicamente provocava hemorragia e tosse compulsiva. Após os 30 anos de idade, esses problemas se agravaram. Então considerou mudar-se para um lugar de clima ameno. Foi quando Lourenço Westin, que fora o primeiro cônsul da Suécia e Noruega no Brasil e que agora vivia numa fazenda em Caldas, Minas Gerais, buscou um médico sueco para trabalhar na cidade. O convite chegou a Regnell, que, com alegria, aceitou prontamente. Em setembro de 1840 foi levado ao porto para sua viagem ao Brasil. Devido ao péssimo estado de saúde em que se encontrava, o capitão do navio recusou-se, num primeiro momento, a aceitá-lo como passageiro, dizendo: "Não quero transportar um cadáver." Mas Regnell recuperou-se durante a viagem e chegou em boas condições de saúde ao Rio de Janeiro no dia 17 de novembro de 1840. No Brasil, seu nome passou a ser André Frederico Regnell. Ele prestou exame na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro para poder clinicar no país e durante este período fez excursões ao Morro do Corcovado coletando muitas plantas. Regnell deixou o Rio de Janeiro num barco a vapor com destino a Santos e ficou maravilhado com a exuberância da paisagem e da vegetação costeira. Parece um país de fadas, uma lenda, que na realidade é tudo verdade, sem nenhum exagero. Na cidade de Santos, encontrou-se com Augusto Rodolfo Westin, o sobrinho do cônsul Lourenço Westin, que o levou para Caldas. Ali começava outra grande amizade para o resto da vida. Chegou no final de abril de 1841 à Vila de Caldas, que tinha 3 ruas de casas brancas em torno da igreja de Nossa Senhora do Patrocínio. Regnell a descreve assim: uma cidade montanhosa, com um clima muito agradável. Próximo à cidade correm os rios Verde e Pardo.
sendo esta uma área rica em vegetação para a coleta de plantas e de fácil acesso aos centenários bosques da serra. Reguinel comprou uma casa na atual Rua Senador Bueno de Paiva e instalou vidraças nas janelas, o que não era comum nas outras casas. Reguinel sentiu-se constrangido ao ter que comprar seu primeiro escravo e justificou: é a única maneira de ter empregados no Brasil. Numa carta, conta que evitara um tratamento com inalações noturnas para não ter que acordar seus escravos no meio da noite. Por outro lado, negociava outros escravizados como qualquer ativo financeiro. Sua meta como botânico era apresentar à comunidade científica da Europa a rica biodiversidade da flora brasileira e, na região da Pedra Branca, encontrou espécies raras e endêmicas. O trabalho de fazer um herbário é muito exaustivo, desde a coleta, prensagem e classificação das plantas. Por isso, Reguinel patrocinou a viagem de suecos interessados em botânica para ajudá-lo nessa missão. Johan Widegren, doutor em filosofia e pastor, coletou um grande herbário com 50 mil plantas. Em 1846, Widegren oficiou o enterro do ex-cônsul Lourenço Westin na fazenda do Jardim. Gustav Lindbergh era um exímio desenhista que esboçou a mais antiga imagem da vila de Caldas e mais uma série de aspectos da cidade. Perviden viajou para o Brasil em busca de cura para seus problemas de saúde, mas logo faleceu em Caldas. Naquele tempo, só era permitido enterrar católicos no cemitério. Então, Reguinel decidiu enterrá-lo no cemitério privado do cônsul Lourenço Westin, na fazenda do Jardim. Depois de muita chuva, houve grande dificuldade de transportar o cadáver. Com os rios cheios e atoleiros, em alguns lugares o caixão teve que ser puxado sobre uma pinguela de um único e estreito tronco. O resultado, para mim, foi pernas e braços arrebentados de cansaço. Salomon Rentgen era um jovem interessado em botânica, vindo de uma família abastada e criado com todo o conforto. A relação entre o jovem estudante de 20 anos e Reguinel, de 60 anos, desde o início foi tensa. Se desentenderam quanto à hora de acordar, a hora de dormir, o que comer, o quarto sem janelas, o trabalho repetitivo com plantas empoeiradas. A única coisa boa que me aconteceu em Caldas foi ir para Campinas. Rentgen foi para Campinas aprender fotografia, pois Reguinel queria fotografar as plantas. Porém, ficou desapontado com o resultado. O ponto positivo é que em 1868 foram feitas as primeiras fotografias em Caldas. Homens em frente à Igreja do Rosário, a fazenda do Capivari e uma bela panorâmica de Caldas. Rentgen voltou à Suécia e publicou seus estudos sobre o gênero Peperomia das espécies de Caldas. Ele mesmo fez as belas ilustrações. Hjalmar Mosen chegou pela primeira vez em Caldas pouco antes da grande epidemia de varíola. Segundo Chiquita, vizinha de Reguinel, quando criança, Mosen e seu pai gostavam de caçar. Uma noite chegaram com um pequeno macaco que Mosen garantiu ter uma carne deliciosa. Depois de limpo, o bichinho parecia um bebê, causando arrepios na garotinha Chiquita de 7 anos. Albert Lofgren acompanhou Mosen na segunda viagem deste a Caldas como prensador de plantas e desenhista. Lofgren decidiu ficar no Brasil, onde fez uma carreira brilhante e é um dos pioneiros da luta pela conservação da natureza e responsável pela criação das primeiras áreas protegidas do país. Durante 40 anos, Reguinel enviou plantas para a Suécia. No dia de seu aniversário de 72 anos, apesar de suas doenças, subiu a serra para conseguir um exemplar extra da família Epidendrum odoratissimum, que ele tinha visto no ano anterior, mas foi surpreendido por um temporal que destruiu as flores. No Museu Nacional de História Natural de Estocolmo, encontra-se o herbário regneliano com 400 mil plantas. 69 plantas levam o nome de Reguinel. Como médico, ele ganhou grande reputação como cirurgião e obstetra.
cobrando muito bem para executar sua profissão. Certa vez, Reginel foi consultar um fazendeiro tido como avarento, que lhe ofereceu uma fortuna em ouro e prata, caso o curasse. Ele teria dito ao paciente: "Meus honorários são 20 mil réis para a consulta. O restante você ferva e beba o caldo para ver se lhe cura, que eu nada posso fazer." Reginel tinha outros interesses científicos. Montou uma estação meteorológica publicando os dados no jornal local e foi o primeiro a mandar analisar as águas minerais e sulfurosas de Caldas. Reginel ficou milionário na pequena cidade de Caldas, o que pode ser explicado pelos seus ganhos como médico, pelos empréstimos a juros e por uma vida sem extravagâncias. Como tinha uma saúde instável e era solteiro, começou a se preocupar com o destino de sua fortuna. Não querendo que sua herança ficasse para o governo brasileiro, que considerava corrupto, decide fazer doações para entidades científicas nórdicas, parentes e amigos de infância. Com apenas um dos fundos doados, foi construído um prédio inteiro, mobiliado, para ser o Departamento de Anatomia Patológica e Fisiológica da Universidade de Uppsala. Deixou em testamento sua casa e chácara para as obras da Santa Casa de Caldas, iniciadas pelo padre Francisco de Paula Trindade. Preocupado com uma velhice solitária, Reginel pediu ao amigo Classon que lhe enviasse uma companhia feminina. As exigências são poucas. Tocar piano e cantar um pouco seria o mais importante. Porém, cuidar também das prendas domésticas. Casará comigo, claro, mas não com o que tenho. Reginel tinha convulsões esporádicas e tentava manter a temperatura do corpo estável. Usava 3 casacos, um sobre o outro, um longo cachecol amarrado ao queixo sob o chapéu de palha e um lenço cobrindo a boca, parecendo um estranho palhaço que causava medo às crianças. Reginel escreveu seu testamento nomeando o amigo e vizinho Augusto Rodolfo Vestin como executor de suas vontades. Morreu em 12 de setembro de 1884, aos 77 anos de idade. Seu último desejo foi ser enterrado em 2 caixões, um dentro do outro. Muitos anos depois da morte de Reginel, a Academia Real foi informada que não havia sequer uma pequena pedra homenageando o famoso médico no cemitério de Caldas. Então, entidades suecas se cotizaram para dar-lhe um túmulo digno. Um obelisco de granito de 3 metros de altura, com inscrições em baixo relevo pintadas a ouro. No final de 1901, um navio trouxe-o até o Porto de Santos. De trem, foi levado à estação Poços de Caldas, localizada a 30 quilômetros do cemitério. Só em 1903 o monumento foi transportado, e apenas para a pedra maior, com mais de 2 toneladas, foi usada uma carreta puxada por 22 bois. Foi aí que perceberam que, 19 anos depois da morte de Reginel, ninguém sabia exatamente onde ele estava enterrado. Recorreram ao ancião Gabriel Adãozinho, que havia trabalhado para Reginel, e este indicou um lugar junto ao muro lateral. Feita a exumação, decidiu-se pela construção do túmulo num ponto mais central do cemitério. O monumento foi inaugurado no dia 5 de outubro de 1903, com a presença do cônsul sueco e autoridades de Caldas. Reginel quis ser enterrado em 2 caixões para preservar o caixão interno, caso seus restos mortais fossem levados de volta para a Suécia. Nunca foram. O botânico Gustav Lindberg comparou acertadamente Reginel a um cacto, com muito suco nutritivo e magníficas flores, mas com formas estranhas e bizarras, e rico em espinhos. Reginel era, ao mesmo tempo, teimoso e tenaz, sovina e caridoso, preservacionista e predador, antissocial e humanitário, acumulador e mecenas. Contraditório. Reginel era humano.